Olá! O diabetes é uma doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, 10 milhões de brasileiros convivem com o problema e 500 novos casos surgem a cada dia. O excesso de açúcar no sangue já é um problema até para as crianças. Obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares fizeram com que o diabetes crescesse muito entre meninos e meninas. Eu vou conversar sobre esse assunto com a psicóloga Miriam Burdi, autora do livro A Criança com Diabetes. Também comigo aqui no estúdio o deputado Nilton Salomão. Obrigada pela presença de vocês. Miriam, eu queria que você contasse um pouco do seu dia a dia no Hospital Pedro Ernesto, onde você trabalhou e conviveu com as crianças com diabetes. O ambulatório fica em Vila Isabel, né, no Hospital Universitário, e nas quartas-feiras pela manhã, a endopediatra atendia 4 a 5 crianças, entre 8 e meio-dia. Então eram consultas muito longas. E eu estava presente às consultas médicas. É um tipo de atendimento médico-psicológico em que você vai fazer algum tipo de prevenção na hora e evitar que o problema se agrave. Então a gente coloca a criança na maca. Eu trazia uma caixa grande de brinquedos e papel e lápis. A mãe sentava-se junto à médica e nós, mais ou menos 4 ou 5 pessoas, a gente interagia dentro desse set minúsculo, muito pequenininho. E ao abrir a minha caixa, como se fosse uma mágica, a gente começava a falar sobre a doença daquela criança, o que afetava ela, o que afetava essa mãe ou a essa avó que trazia a criança até o hospital. E brincando, a gente conseguia falar coisas sérias. Você fez esse trabalho durante quanto tempo? 8 anos, de 1995 a 2001. E aí resolveu escrever o livro? Isso, aí saindo, acho que fica mais fácil quando você sai para lembrar do que aconteceu, os registros que eu tinha muita coisa registrada, e aí comecei a escrever sobre aquilo que eu achei que não podia deixar na gaveta, que eu deveria contar para as outras pessoas para que elas pudessem ter vontade de fazer alguma coisa similar ou parecida, ou a partir daí, e começar a trabalhar no sentido de ajudar essas crianças e essas famílias a aceitar a doença. Deputado, o senhor criou uma lei que garante a presença de um acompanhante para os pacientes de diabetes que estejam internados. Qual é o papel desse acompanhante? Por que ele é importante e tem que ser garantido? Pois é, o acompanhante é para o diabético que é dependente de insulina, porque os profissionais da área trouxeram até nós, nos debates, em todo esse tempo que vimos discutindo o problema do diabetes aqui no Estado, problemas com internações onde muitas vezes, pela ausência de um familiar, de uma pessoa que conhece a peculiaridade daquele paciente, muitas vezes eram ministrados remédios em dosagens que não eram aquela específica daquela característica do paciente. Casos até que me falaram de que, enfim, pacientes perderam a vida. Então, por isso, nós apresentamos esse projeto, que foi aprovado aqui, já é lei, e ele também é derivado de uma outra lei que nós fizemos aqui na Casa, em 2002 ainda, minha autoria, do então deputado Sérgio Cabral, então deputado Paulo Pinheiro, que buscou tratar de um novo olhar para o tratamento do diabetes no estado do Rio de Janeiro, né, que vem sendo discutido. Existe um grupo de trabalho multidisciplinar que discutiu durante um período. O relatório está sendo apresentado agora pela Secretaria Estadual de Saúde para que se possa ter novos procedimentos. O fato é que, no depoimento da doutora Miriam, nós estamos observando que, além de aumentar a quantidade, nós vamos percebendo a cada dia que o tratamento do diabetes ele tem uma certa complexidade. Imagina, não é, para o jovem, principalmente para a criança. E aí tem um ponto muito positivo dos hospitais universitários, que permite o tratamento multidisciplinar. Né? É diferente de muitos lugares onde simplesmente o médico recebe ali a criança, o paciente, do que acontece nos hospitais universitários, onde tem uma equipe, tem um psicólogo, e a gente vai ver hoje aqui com certeza a importância da presença de quem tem olhar além
da questão apenas, vamos dizer assim, do remédio em si ou desse acompanhamento. Miriam, a diabetes identificada nas crianças é geralmente a diabetes do tipo 1, né? Eu queria que você explicasse a diferença. Tá. Até 2001, quando eu saí do ambulatório, só existiam crianças tipo 1. Hoje em dia a gente já sabe que já existem crianças tipo 2. Eu vou explicar rapidamente a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ela é autoimune. Então, é uma doença que o próprio organismo não reconhece as células beta do pâncreas que produzem insulina e que, por autoimunidade, elas são destruídas. Então, há um cessar de fabricação dessa insulina. Tá? Então, elas precisam de insulina de fora, exógena. Então, através ou da injeção, ou atualmente das canetinhas em forma de caneta, né, injeção em forma de caneta, ou mais modernamente as bombas de infusão de insulina. Tá? Já o tipo 2, ela é hereditária, não que a número 1 não seja, mas no tipo 2 ela é essencialmente hereditária e a fabricação da insulina ou é insuficiente ou ela tem defeito, ela é defeituosa. A gente coloca uma metáfora da seguinte forma: o açúcar corre no sangue e a insulina ela ajuda a abrir a fechadura para entrar na célula, a glicose entrar na célula. Se essa insulina não é de boa qualidade ou é insuficiente, a glicose não entra. E a célula precisa dessa glicose para poder fazer o seu trabalho, principalmente no cérebro, né? A gente precisa de muita glicose para pensar, para falar, para raciocinar. Então, é preciso alguns outros mecanismos, alguns outros medicamentos, normalmente são antidiabéticos orais, e em determinado momento também a insulina, porque aquela insulina que é fabricada está defeituosa, ela não serve mais para fazer o metabolismo da glicose. Então são dois tipos diferentes, né, de causas mais ou menos diferentes e um acompanhamento também diferente. Eu li que que o tipo número 2 é que tem crescido mais. Tem aparecido cada vez mais crianças com esse tipo 2. Eu não posso dizer a você o aumento, qual a estatística desse aumento. Né? Nos Estados Unidos, naquela época, pelas minhas pesquisas, crianças de 6 anos, muito obesas e sedentárias, já apresentavam o tipo 2. Aqui, eu acho que adolescentes já estão apresentando. Não tenho conhecimento de crianças muito pequenas, muito obesas e que já tenham desenvolvido o tipo 2. Mas vamos chegar lá. E essas crianças que a senhora tratava, elas tinham que idade mais ou menos? Olha, eu peguei, no livro eu tenho um caso de um bebê de 49 dias que contraiu diabetes, chamado diabetes neonatal transitório, porque ele ficou bom com um ano e voltou a ficar diabético agora aos 14 anos de idade. Então é uma predisposição dessa criança a vir ou não ser diabética no futuro. E tinha criança até 12 anos, porque a classe, né, da criança para o atendimento no ambulatório de crianças é de 0 a 12. Hoje em dia a gente já sabe que a criança pode nascer com diabetes e as crianças cada vez mais estão ficando mais cedo. Então, se era normal os 12, baixou para 10, baixou para 8, baixou para 6, nós temos crianças de 1 ano e meio já com diabetes abrindo. Deputado, como é que o senhor analisa as políticas públicas que a gente tem hoje para os diabéticos? Olha, nós temos, a nível do governo federal, implantado pela presidenta Dilma, uma política que começa com o fornecimento dos remédios, não é, gratuitamente. Foi uma promessa de campanha que vem sendo cumprida. No entanto, sai do governo federal até chegar lá no cidadão, no município, nós temos muitos problemas. Esses problemas começam com a organização do setor de saúde de cada município, que, pelo que a gente sabe, na grande maioria, ainda não se organizou para criar o cadastro, para poder ter os recursos na proporção da sua necessidade. Ora, se esses cadastros não são criados, como é que se tem ideia do quantitativo,
né, de necessidades. Nós, sobre esse assunto, inclusive, estaremos aqui no dia 7 de novembro, discutindo até pela Semana Internacional do Diabetes, trazendo especialistas, discutindo essa questão de como o recurso público deve chegar, como deve ser tratado. Estamos convidando os secretários municipais de saúde do Estado e aquelas pessoas que atuam diretamente com o diabetes para a gente poder fazer essa discussão e aperfeiçoar. O fato prático que nós estamos vendo é que nos municípios a resposta tem sido muito ruim, tem sido dificultada por problemas muitas vezes na compra, na distribuição. Esse é um drama que a gente observa hoje no Estado do Rio de Janeiro. E o nosso interesse, quando fizemos a lei, quando estamos com essa luta já são 10 anos, nós queremos que o Estado do Rio de Janeiro seja uma referência, né, no enfrentamento desse problema, né, desde o seu nascedouro, que é a qualidade de vida que as pessoas levam, até, né, o tratamento em si. Esse é um grande objetivo nosso. E do livro da doutora Miriam, alguns pontos muito interessantes que acho que a gente em algum momento deve tratar aqui, né, que é o outro momento, quando o diabetes está instalado, quando a família passa a saber como reage a família, como se comporta a família. Eu vi lá, não é, um exemplo que eu acho que é muito importante a gente discutir aqui hoje também. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais no segundo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já.